Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C#. Na aula de hoje nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso aplicativo. Estamos trabalhando aí com a tela de cadastro de novo usuário, ok? Vamos criar a função aí para poder receber os dados da tela e fazer o insert no nosso banco de dados, tá? Então já deixa o seu like aqui. Primeiro, se inscreve, não atrapalha o vídeo, se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações, que são aulas de segunda a sexta, hein, meu bom? Então não perde tempo não, se inscreve e ativa o sininho aí para todas as notificações. Deixa aquele super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso programa, né? Ajuda o nosso canal a continuar divulgando esse conteúdo de qualidade. Não falhe aqui de segunda a sexta, tem muitas playlists, muito conteúdo bacana aqui, tudo totalmente de graça aqui no canal. Então se eu estou ajudando você e a gente ajuda outras pessoas, não custa nada você deixar o seu like aqui, tá bom? Segue também a gente nas nossas redes, compartilha o nosso conteúdo, segue a gente no Insta e no Face e compartilha o nosso conteúdo nas suas redes. Vamos então para a aula. Vamos lá. Continuando exatamente do ponto que nós paramos aqui da aula passada, nós agora vamos criar na classe banco, vamos criar aqui a função para inserção de um novo usuário. Então vamos pegar aqui a nossa classe banco, tá aqui, tá? O que nós temos aqui? Consulta, essa consulta aqui faz uma consulta geral. Temos a conexão ali, tá? Beleza, aqui ó. Vamos separar, vamos colocar comentário aqui ó. Aqui vão vir as funções do formulário do form F novo usuário, tá? Beleza? Joia. E aqui vem o fim das funções, né? Fim funções formulário. Beleza. Joia. Isso aqui é só para ficar fácil da gente encontrar aqui. Bom, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos criar uma função para fazer a inserção do novo usuário. Lembrando que o método que nós estamos fazendo agora, nós criamos uma classe chamada usuário e nós vamos passar essa classe, esse objeto, para a função do que vai fazer a gravação do usuário. Agora, existem várias maneiras da gente fazer isso e hoje a gente vai entender como que nós podemos fazer através da função aqui na classe banco. Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó, public não, né? Public static void, como é que vai chamar? Vai chamar novo usuário? Pode ser, né? Novo usuário. O que novo usuário vai receber? Vai receber um objeto da classe usuário. O usuário, certo? Vamos chamar ele de U ou usuário mesmo? Pode ser só de U, né? U fica mais fácil. U de usuário, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos, primeiro, verificar se existe um usuário antes de fazer essa inserção. Porque aqui nós temos que tomar o seguinte cuidado. Vamos voltar aqui para o nosso banco de dados. Aqui, ó. O nosso banco de dados tem o ID do usuário, ele é uma chave primária. Então não preciso me preocupar que esse campo ele não vai repetir, tá? Mas o campo username, o nome, pode ter usuário com o mesmo nome? Pode existir homônimo, né? Tem pessoas que podem ter o mesmo nome. Mas no nosso sistema, uma coisa que não pode se repetir é o ID usuário e username, tá? E existem formas da gente bloquear, da gente
não permitir que esse username seja repetido. Uma delas é vir aqui e falar que esse username ele é do tipo único. Então, no caso, o próprio banco quando ele tentar inserir um registro com o username já existente, o próprio banco retorna isso para mim. E aí ele não faz a inserção do dado, certo? E se a gente estiver fazendo essa verificação com o try e acontecer esse erro, eu posso interceptar essa exceção, ok? Agora, eu posso fazer isso também via código. Eu posso fazer da seguinte maneira, eu posso verificar todos os usernames dentro do nosso banco. Se eu encontrar um username igual, eu dou uma mensagem e paro a minha função de inserção, tá? Por enquanto, nós vamos fazer dessa maneira, ok? Nós não vamos fazer usando aqui nós vamos deixar como único aqui, tá? Vamos atualizar aqui, ó. Vamos deixar como único, mas não vamos fazer assim por enquanto. Não vamos fazer usando aqui o try interceptando a exceção por enquanto não. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é verificar se existe já o username. Como que eu verifico se existe um username? Eu posso criar uma função. Eu posso criar uma função que faz essa verificação para mim, ok? Que faz essa verificação se já existe um username. Olha só como que ela vai funcionar. Vamos colocar aqui depois disso aqui, né? Nós podemos criar aqui, por exemplo, rotinas básicas. Aqui, ó. Rotinas gerais. Certo? Em rotinas gerais, nós vamos criar aqui, ó, um public static bool. Então, vou copiar aqui, ó, public static bool. Por que bool? Porque ele vai retornar verdadeiro ou falso. Se ele encontrar o usuário, ele retorna verdadeiro. Se ele não encontrar, ele retorna false, ok? Então, a função vai chamar existe username. E eu vou passar, o que eu vou passar? Já que eu criei a classe usuário, eu vou passar um objeto do tipo usuário aqui para ele, certo? Então, se existe username, o que ele está me falando aqui? Nem todos os caminhos de código retornam. Ah, tá. É porque falta o return, né? Return. Vamos colocar por enquanto aqui um return true, só para poder parar o erro aqui, tá? Aqui vai funcionar. Vamos colocar até o bool res aqui, né? Bool res, ok? E já dá o retorno aqui para não ficar errado, para a gente não esquecer. Então eu criei uma variável do tipo booleana que vai fazer o seguinte: vai verificar vai receber se existe um username já digitado. Ele vai colocar true em res, retornou true, eu verifico lá, usuário existe? True. Opa, não continua a inserção. Usuário existe é false? Beleza, pode prosseguir. É isso que essa função vai fazer pra gente. Vai retornar true caso o username existe, false caso o username não exista. Então, vamos lá. A gente já tem toda essa rotina aqui, ó, então posso usar exatamente a mesma coisa aqui. Nós vamos precisar de um data adapter e um data table, ok? Então já copiei lá, já criei o meu data adapter e o meu data table. Vamos criar aqui a variável cmd, ok? O que vai fazer? O que o cmd vai receber? Vai o command lá do nosso conexão, vamos chamar o create command, para criar já o comando aqui que vai receber a nossa query, tá certo? Então, conexão banco, ponto, create command, aqui faltou o parênteses, né? Create command, então criei aqui um comando, agora cmd ponto command text, né? Agora sim, recebe a query que vai buscar o username, certo? Então, select todos. Não, aqui não precisa todos. Já que eu estou trabalhando só com o username, eu vou retornar
só username. Eu não preciso retornar todos. Então, selecionar o username from, de onde? Da nossa tabela tb_usuários, certo? Quando t username for igual, ali é uma string, certo? Ao usuário aqui, ó, ponto username. Então, mais usuário ponto, opa, tá, aqui faltou as aspas, né? Mais ponto username. Beleza. Então, quando eu vou selecionar o teu username from tb_usuários, quando t username for igual a username que estiver sendo passado aqui para o usuário informar. Se ele encontrar, beleza. Se ele encontrar, o que vai acontecer? Eu tenho que verificar o número de retornos, de linhas retornadas aqui nessa query, ok? Vamos executar essa query. Então, no nosso data adapter aqui, ó, nós vamos falar que é um new, vamos criar um new SQL data adapter, porque aqui nós iniciamos com null. Então, data adapter, vou passar para ele aqui, ó, o nosso command text, beleza? Command text, que é a nossa query, e vou passar a nossa conexão que está sendo retornada pelo método conexão banco. Então, eu precisei passar para ele aqui, ó, a query, ok? E precisei passar a conexão, ok? Para o nosso data adapter, ok? Por que eu coloquei o new SQL data adapter? Porque eu não coloquei aqui, eu não instanciei o objeto aqui. Então, aqui eu estou instanciando o objeto da classe e no construtor eu estou passando a query e a conexão do banco. Então, de posse do nosso data adapter, agora nós vamos falar aqui, ó, que o data adapter ele vai preencher, data adapter vai preencher com o resultado o nosso data table. Então, aqui em data table, finalmente eu tenho o resultado da nossa pesquisa. O que eu verifico se ele encontrou? Como que eu verifico se ele encontrou ou não? Eu verifico a quantidade de linhas do nosso data table. Então, se data table.rows, linhas, né? Count, se a contagem de linhas do data table for maior do que 0, significa que ele encontrou o resultado. Então, o res recebe true. Caso contrário, significa que ele não encontrou o resultado. Então, o res recebe false. False. E aí, faço o retorno aqui para quem chamou a função, certo? Então, aqui, eu posso fazer o seguinte. Agora, ficou fácil. Já que eu tenho uma função que faz essa verificação para a gente, agora ficou muito fácil. Eu vou verificar aqui, ó, se existe username, passando aqui o nosso usuário que está entrando aqui, já que ele recebe o usuário, certo? Lembra que nós criamos o usuário aqui? Aqui, ó, o usuário. Existe o username, recebe o usuário. Então, passei o usuário aqui, certo? Se isso aqui for true, o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma mensagem aqui, ó, messagebox.show, e vou falar para ele aqui, ó, username já existe. Dei o alerta para ele e dou um return para ele parar a execução dessa função. Caso o usuário não exista, ou seja, se o retorno aqui for false, ele não executa esse if. Então, ele vai cair aqui no nosso try, aonde nós vamos fazer a inserção no banco, ok? Então, dessa mesma maneira aqui, ó, desse mesmo esquema aqui, nós vamos fazer a inserção no banco. Então, nós vamos criar um CMD
Tudo a mesma coisa aqui, ó. Conexão banco ponto create command. Gente, tá vendo que é uma receita de bolo, certo? Então nós criamos o nosso command. Agora o command, no command text nós vamos definir a query. Aqui é um insert, correto? É um insert. Então insert into, inserir onde? TB usuários, aqui ó, TB usuários. Aqui nós vamos especificar as colunas que eu quero trabalhar e em values nós vamos especificar os valores que eu quero inserir, ok? Beleza. Bom, aqui nós podemos trabalhar de duas maneiras. Eu posso trabalhar com parâmetros ou eu posso trabalhar com a inserção direta dentro da string. Vamos trabalhar com parâmetros aqui por enquanto, para vocês entenderem como que funciona esse processo, tá? De parâmetros. Depois a gente faz outras situações aonde a gente coloca diretamente dentro da string. Então vamos aos campos aqui da nossa tabela usuários. Eu quero o tnome usuário. Vamos passar ele aqui, ó. Tnome usuário. Eu quero tUsername. Eu quero também inserir em senha usuário. Copia, cola. Eu quero ter status usuário. Cola. E por fim, nível usuário. Ok? Para isso aqui não ficar uma string muito grande, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só que bacana. Eu vou colocar... não, aqui... Não vou colocar o arroba aqui. Se bem que eu posso colocar um arroba aqui e ir quebrando a linha, tá? Mas deixa eu colocar... Eu não vou colocar agora, não, nessa aqui, porque aqui eu vou trabalhar com parâmetros, que eu não quero confundir a cabeça de vocês agora. Então agora eu vou colocar os values que eu quero inserir nas nossas colunas aqui, ó. Nome, username, senha, status e nível. Só que o values eu vou trabalhar com parâmetros. Então os parâmetros que eu vou criar vão ser os parâmetros nome, username, senha, status e nível. O username ficou errado, né? Username, nome, username, senha, status e nível. Beleza. Agora o que eu quero fazer? Cada parâmetro desse é relacionado a um campo aqui do nosso banco de dados, da nossa tabela. Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso preencher os parâmetros com os valores do nosso usuário, os valores que estão vindo aqui, ok? Então, cmd command.parameters add with value já está aqui. E eu vou falar que, por exemplo, no parâmetro nome, eu vou colocar o valor que está vindo aqui, ó, do usuário, ponto, nome. Muito bem. E vou repetir isso aqui para todos. Username, senha, status, nível. Então, adicionar mais um parâmetro. Username, ponto, username. Senha, ponto, senha. Status, ponto, status. E nível, né? Parâmetro nível e o ponto nível. Beleza. Preenchi os parâmetros aqui com os valores que estão vindo aqui do parâmetro de entrada usuário, do parâmetro de entrada U. Ok? Agora, a nossa query está construída, eu tenho que executar a query. Então, cmd execute non-query
Ok. Então, eu executei a minha query. E agora, eu vou dar a mensagem aqui, ó, message box ponto show novo usuário inserido. Ou inserido com sucesso, do jeito que vocês quiserem a mensagem aqui. E do nosso conexão banco ponto close. Conexão banco ponto close. Vamos fechar o nosso banco. Ok. Try. Isso aqui se tudo deu certo. E se não deu certo? Então, try catch. E nós vamos criar um exception, que é a variável EX. Exception. Caso dê errado, eu vou dar aqui um message box ponto show com a mensagem erro ao gravar novo usuário. Ok. E vou fechar conexão banco ponto close. Beleza. Acho que aqui a gente finaliza a inserção. Beleza, ok. Finalizamos aqui a função, o método da classe banco que faz a inserção do usuário. Agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos, toda vez que eu precisar de inserir um novo usuário agora vem a parte fácil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho simplesmente que chamar da minha classe banco, chamar novo usuário. E o que ele precisa? Ele precisa do usuário, tá vendo? E passar para ele o usuário que nós acabamos de criar, que não acabamos não, né? Que nós criamos anteriormente aqui, ó. Com isso, a gente consegue fazer a inserção de novos usuários no nosso banco. Vamos ver aqui, ó, vamos rodar. Antes vamos rodar aqui o nosso banco, data. Aqui a gente só tem um usuário, tá vendo? Eu vou inserir um novo usuário, ok? O nome vai ser Clisberton. Username dele vai ser Clis. Senha 123. Status ativo, nível 0. Salvar. Novo usuário inserido. Ok. O fechar ainda não tem comando, né? Vamos ver aqui se o novo usuário foi inserido. Atualizando. Tá aqui, ó. Clisberton, Clis 123 ativo e nível 0. Certo? Então, com isso, nós já temos um novo usuário dentro do programa e agora a gente consegue inserir quantos usuários a gente precisar. Vamos só terminar aqui, ó, os outros botões. Aqui, simplesmente vou dar um close no fechar. O cancelar, eu vou limpar todos os campos. Então, tbnome.text, aliás, ponto .clear, posso chamar o clear direto. Ok? tb username.clear, tb senha.clear, combo box status text recebe nada, e n nível.value recebe 0. Vamos posicionar o cursor aqui, dar o foco no nome, então textbox nome.focus. Ok? Lembrando aqui que nós precisamos definir aqui o senha, o tipo do caractere aqui, né? Para o asterisco. Então, password, vamos achar aqui, ó. Aqui, ó, password share asterisco. Ok? E novo vai fazer exatamente a mesma coisa aqui do cancelar, certo? Vai fazer essa inserção, vai limpar tudo ali, ok? Posicionar o cursor aqui no campo nome,
Ok? Aqui, ó, no campo nome. No novo, TB novo não, é TB nome, né? Aqui, ó, TB nome, TB nome. Ok. Muito bom. Com isso, nós finalizamos a programação do nosso cadastro de usuário. Então, nós já conseguimos cadastrar usuários. Ó, se tiver um monte de coisa digitada, tá vendo? E eu clicar no cancelar, ele limpa tudo e volta o cursor para cá. O novo faz exatamente a mesma funcionalidade. E o salvar a gente já testou e o fechar a gente consegue fechar a janela. Na próxima aula nós vamos trabalhar com a janela de gestão de usuários. Então nós vamos aprender coisas novas e aqui nessa janela nós vamos aprender a atualizar o usuário, a deletar o usuário e a chamar também a janela de novo usuário, tá bom? Então, por enquanto eu vou ficando por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Um abraço, até a próxima aula e tchau!